Hey, fotógrafa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o nosso vídeo é um especial. É um especial de mini sessão. Tudo que você vai aprender aqui nesse vídeo, você pode aplicar para qualquer mini sessão que você for fazer, tá? Pode ser de Dia das Mães, pode ser de Natal, não importa qual seja. A estratégia, né, a estrutura em si é a mesma para todas elas. Então, sem mais delongas, vão para o computador, porque eu montei uma estrutura bem legal para você conseguir entender direitinho cada parte da estrutura da mini sessão. Então, para quem já me acompanha há um tempinho, sabe que o Notion virou o meu queridinho. Eu comecei a usar ele o ano passado e, assim, ele transformou realmente a minha vida e a minha organização. Então, agora, tudo que eu preciso fazer, eu vou para dentro do Notion e faço lá dentro dele. Então, aqui você vai começar a ver as possibilidades de trabalhar com mini sessão. Existem diversas possibilidades. Eu trouxe aqui 12, sendo uma para cada mês do ano, tá? Então, mini sessão de verão em janeiro, mini sessão de carnaval em fevereiro, março, mini sessão de Dia da Mulher, abril, mini sessão de Páscoa, mini sessão de Dia das Mães em maio, junho, mini sessão de Dia dos Namorados, julho, mini sessão de festa julina, agosto, mini sessão de Dia dos Pais, setembro, mini sessão de primavera, outubro, mini sessão de Dia das Crianças, novembro, né, comecinho de novembro ali, final de outubro, começo de novembro, mini sessão de Halloween e em dezembro a mini sessão de Natal. Como a gente pode ver, existem diversas possibilidades para a gente trabalhar com mini sessão. É nessa parte que você olha para essas possibilidades e pensa: nossa, agora eu vou fazer uma mini sessão por mês e vou ficar rica. Não, calma, não é assim que funciona, tá? Ao contrário do que a gente imagina, a mini sessão ela é uma estratégia de venda, tá? Não é simplesmente um ensaio temático que você vai fazer. Não, ela é uma estratégia de venda. Então você precisa pensar de forma estratégica. Por que você vai fazer a mini sessão? Sabe? Você tem que ter isso em mente. Não é fazer por fazer. E uma outra coisa que muita gente acha que não dá dinheiro, que mini sessão é furada, eu venho avisar que mini sessão ela serve para dar um boom no seu caixa, tá? Então, assim, é coisa de entrar 10 mil, 15 mil reais nesse período de mini sessão, que não é um período curto, é um período longo e é uma estratégia longa, tá? Então, vamos falar aí, aproximadamente toda a estrutura dura 3 meses. Então, por isso também que você precisa ter em mente que é uma estratégia. E não é simplesmente, decidi aqui que eu vou fazer uma mini sessão de Dia das Mães na semana antes do Dia das Mães. Não é assim que funciona, tá? Então, eu indico sempre, as minhas alunas lá do Bastidores já sabem, então careca de saber, que você faça 2 mini sessões, e se você quiser fazer uma campanha, você faz uma campanha também, tá? Campanha e mini sessão, elas são, a estrutura é a mesma, o que muda é como você vai fazer. Então, a mini sessão, você faz até a data temática, por exemplo, tá? Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Dia das Mães, tá? Segundo domingo de maio. Então, você vai fazer os ensaios, tudo. Quando chegar no Dia das Mães, você já vai estar com tudo pronto, com tudo entregue. Essa é a mini sessão. A campanha é diferente. Você vai fazer toda a estrutura e aí, quando você abriria a mini sessão, você vai abrir as vendas para a campanha. E aí, essa campanha pode ter a duração de um mês, pode ter a duração de 6 meses. A pessoa compra agora e tem 6 meses para fazer o ensaio. Então, assim, tudo vai depender do que você quer, tá? Então, as duas têm a mesma estratégia, né? A mesma estrutura, você vai seguir os mesmos passos. A diferença é que uma você vai abrir
e a pessoa vai fazer o ensaio depois da data temática, digamos assim, porque pode ser o aniversário da sua empresa. Então, por exemplo, você quer fazer uma campanha de aniversário da sua empresa, de 4 anos da sua empresa, e você abriu a empresa no dia 7 de abril. Você vai lá, vai colocar o dia como dia de abertura das vendas no dia 7 de abril, e aí você vai fazer toda a estrutura que vem antes da abertura, tá? E aí você vai fazer os ensaios depois da abertura. Já a mini sessão, o que que você vai fazer? Você tem que organizar a sua agenda e a gente vai ver mais para frente aqui como que faz, tá? Então, a princípio, eu indico que você faça 3 estruturas dessa por ano e não mais do que isso, tá? Inclusive, muitas pessoas acreditam que mini sessão é uma coisa que prejudica a sua empresa, que você vai diminuir, né? Isso nada mais é do que crença, tá? Então, dentro da mini sessão, existem grandes erros e crenças que travam as pessoas. Por exemplo, fazer mini sessão todos os meses. Acabei de te falar que não é legal. Por quê? Porque isso vai acabar prejudicando o seu trabalho. Vai virar, a mini sessão vai acabar virando o seu pacote de entrada, tá? Ela precisa ser feita em épocas temáticas ou festivas? Não necessariamente. Você pode fazer aí a mini sessão que você quiser, a campanha do que você quiser, não precisa ter um dia específico. Pode ter uma coisa só sua. Então vamos supor que você goste muito de margaridas. Aí você resolve fazer uma mini sessão de margaridas. Percebe que não tem nenhuma data? Não tem nenhuma festividade? Você só decidiu que ia fazer uma mini sessão assim. É mais difícil, né, de ter, não é algo tão comum. Geralmente a gente vê mini sessão de coisas mais comuns, porque o mercado em si já está caminhando para esse processo, então as pessoas estão mais propensas a comprar, que é o caso, por exemplo, do Dia das Mães e do Natal. Já existe um movimento de mercado como um todo, mundialmente falando, nacionalmente falando, que as pessoas já esperam por esse dia e elas já esperam gastar dinheiro nesse dia. Então, a chance de você vender é maior. Por isso que eu sempre gosto de deixar uma ideia de campanha, né? Para você fazer aí a estratégia 3 vezes no ano, 2 sendo mini sessão, né? Então pode ser Dia das Mães e Natal. E a outra, a campanha em si, você fazer de algo único da sua empresa. Afinal de contas, a sua empresa é única no mercado. Então, fazer algo único vai reforçar ainda mais o seu diferencial. Não é só fazer uma promoção, como todo mundo pensa, eu vou pegar meu pacote, vou dar um desconto aqui, vou fazer uma promoção e vou vender mini sessão. Não é promoção, tá? Então, na mini sessão, você vai montar um pacote menor. Não é sempre que a cliente quiser comprar, que ela vai comprar ali a mini sessão. A mini sessão, ela precisa ter um começo, meio e fim. Então, o começo é quando você começou aí a fazer ela, o meio é o período de ensaio e o fim é a data que acabou. Então, se a mini sessão é de Dia das Mães, chegou ali 3, 4 dias antes do Dia das Mães, acabou, fechou as vagas, porque você precisa editar as fotos e entregar para os clientes até o Dia das Mães. Afinal de contas, as pessoas querem usar essas fotos. Elas podem querer presentear alguém, elas podem querer postar nas redes sociais, não importa. Então, é legal que até a data, né? Então, aqui no nosso exemplo que eu estou dando de Dia das Mães, você vai ter que estar com tudo entregue até o Dia das Mães. E acabou, acabou, entendeu? Então, por isso que você precisa deixar bem claro as datas e colocar isso no seu perfil e na sua divulgação. E não é só fazer um story falando que eu vou abrir mini sessão e vou vender. Não é assim que funciona. A questão do você postar é a última das etapas da estratégia de mini sessão, tá? Da parte que ninguém vê, né? Que eu gosto de falar assim, que ninguém vê o que está sendo feito. Ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Inclusive, vou mostrar para vocês agora uma estratégia que eu gosto demais, que é a estratégia de trás para frente. Quem é aluna dos bastidores da mini sessão já conhece essa estratégia, tá? E eu gosto de falar que ela é a melhor estratégia para organização, porque ela serve para você fazer qualquer coisa, seja pensar na sua mini sessão, seja você fazer uma viagem, não importa o que seja. Você tem ali
uma estrutura de como você pensa e como você se organiza. Então, aqui, o exemplo que está aqui, está o Natal, mas super poderia ser o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Aqui só foi um exemplo mesmo que eu coloquei. Antes disso, vem o quê? Os ensaios. Antes dos ensaios, vem o quê? A abertura, que é essa parte aqui, ó, que está em cima da água, tá vendo? Daqui para cá. Por quê? Essa parte é o que a gente vê o que as pessoas fazem. Então, às vezes, você viu uma fotógrafa fazendo mini sessão, e aí você viu ela fazendo aqui uns posts falando que a vaga vai estar aberta, que vai abrir mini sessão, que não sei o quê. Depois você vê ela fazendo os ensaios, e aí você vê a mini sessão. O dia de Natal já chegou e ela finaliza a mini sessão. Só que você não vê o que acontece antes dela começar a falar dessas coisas no Instagram, ou de começar a postar as fotos do ensaio, você não vê o que acontece. E é justamente por isso que eu gosto dessa estrutura do iceberg, que foi uma coisa que, meu, fez todo sentido quando eu montei essa estrutura, né, lá em 2020, para ensinar as alunas. Então, antes de abrir as vagas, o que que você precisa fazer? Você precisa divulgar, porque se você abrir as vagas sem fazer a divulgação, é a mesma coisa que você fazer um churrasco e não chamar seus amigos. Então, ou seja, ninguém está sabendo o que está acontecendo. E aí você vai chamar de última hora? Não vai. Então, você precisa de um tempo aí para você mandar o quê? Os convites para os seus amigos e chamar eles para o churrasco. Agora, na mini sessão é a mesma coisa. Você precisa de um tempo para mostrar para as pessoas o que vai acontecer e elas querer participar. Entende? Então, assim, a divulgação, ela começa antes de abrir as vagas. E antes que eu digo, são uns 30 dias antes, pelo menos, tá? Então, vamos supor que aqui é o Natal, então você tem aqui 30 dias, mais ou menos, um mês de ensaio e abertura das vendas, e mais um mês de divulgação. Então, por isso que eu falei que a mini sessão, ela não é uma estratégia simplesinha que você decidiu fazer hoje e amanhã você está postando falando que vai fazer. Não, você precisa de toda essa estrutura para fazer ela dar certo. E aí, antes de você fazer a divulgação, você precisa estar com tudo pronto. Você precisa estar com o seu pacote pronto, você precisa estar com as suas metas definidas, você precisa estar com toda a parte de estratégia mesmo pronta. Antes de você fazer a estratégia, você precisa ter o quê? Montado o seu cenário, precisa ter feito o ensaio de divulgação, né? É o que vai ser feito. E a idealização é o quê? É o como você vai fazer. Então você começa a pensar que, eu quero fazer uma sessão no parque, vai ter uma cadeira de palha, vai ter, ou não, vai ser um piquenique. Você vai começar a idealizar, tá no campo da ideia ainda. Então, essa é a estrutura para você fazer a sua mini sessão. Primeiro ela começa na ideia, depois você começa a elaborar ela, aí você começa a fazer a estratégia, definir as coisas mais estratégicas, né? Eu gosto de chamar como os bastidores mesmo, que é o que acontece na parte interna da empresa, onde não vai para fora, né? Que você vai definir meta, vai definir custo, vai definir pacote, tudo isso você faz internamente para você poder divulgar, e aí você abre as vagas, faz os ensaios e chega o dia do tema em si da sua mini sessão. Então, guarda essa estrutura, tira um print aí e no Natal você só muda ali o que é que você vai fazer. Põe ali mini sessão de Dia das Mães, mini sessão das crianças, mini sessão de Dia dos Pais, não importa o que seja. A estrutura é sempre a mesma, tá? Então, guarda essa estrutura, que é a estratégia de trás para frente. E aí, a gente tem esses 4 grandes pilares da mini sessão, então, que é a idealização, a elaboração, a estratégia e a divulgação. Então, a idealização, ela tem uma duração aí de 4 a 5 dias. Por quê? Porque você vai pensar, vai começar a definir ali nesses 4, 5 dias e já vai ter uma ideia do que você vai fazer.
A elaboração também dura uns 5 dias, uma semana, por aí, tá? Que é para você definir o seu cenário já finalizar ele, começou na idealização, você finaliza ele na elaboração, você já vai chamar alguém para fazer um ensaio de divulgação, tá? Então, ela tem aí duração de 5 a 7 dias. A parte da estratégia, que você vai começar a colocar as coisas em prática, tem aí uma duração de 10 dias, mais ou menos, que você consegue colocar tudo em prática e fazer toda essa parte interna da sua empresa, tá? Eu vou até colocar aqui os bastidores, que é o que acontece. E a divulgação, que é para você chamar as pessoas, ela dura aí de 20 a 30 dias. Então, percebe como tem aí um processo para você fazer? E cada um desses pilares a gente aprofunda muito mais lá dentro dos bastidores da mini sessão. Lá você encontra todas as coisinhas que você precisa fazer, checklist, tem as aulas bônus com convidados, onde você aprende a fazer capa de álbum para melhorar ainda mais o valor agregado na sua mini sessão e na sua campanha. Tem a aula de financeiro, que é uma aula para você saber se realmente deu lucro, se não deu lucro, né? O que você faz com esse dinheiro que entrou, porque a ideia é que entre uma grande quantia de dinheiro, aí de 5 a 10 mil reais, quando você aplica toda a estratégia dos bastidores da mini sessão. Então, cada uma dessas etapas você aprende de forma mais profunda e detalhada lá dentro dos bastidores da mini sessão, que o link está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Então, é só você clicar e entrar e fazer parte dos bastidores da mini sessão para começar a ter tudo detalhadamente, porque aqui é um resumo. Infelizmente, eu não consigo passar muita coisa, senão a gente vai ficar horas aqui conversando, tá? E agora eu vou dar um presente para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faço a estratégia de trás para frente, tá? Então, tudo começa no Dia das Mães, que é o final de semana do dia 11 e 12. Se eu vou fazer a mini sessão, os ensaios 30 dias antes, concorda comigo que eu tenho que voltar o calendário? Então, eu estou em maio, certo? Eu vou voltar o calendário aqui, ó, para abril, e no dia 12 vai ser o dia que eu vou colocar para começar ou abrir as datas dos ensaios. Do dia 12 até o dia 10 de maio, que é a sexta-feira antes do final de semana do Dia das Mães, tá? Então, aqui a gente tem do dia 12 de abril, teoricamente até o dia 10 de maio, porque no dia 12 já é o Dia das Mães e é um domingo. Você não vai editar foto no domingo, Dia das Mães, você precisa curtir o Dia das Mães também, seja com a sua mãe ou seja com seus filhos. E no sábado, você tem aí um dia para editar alguma coisa se ficou algo atrasado, tá? Então, você está tendo aí um espaço de um dia para imprevistos. Beleza, aqui está a parte de ensaio. Então, eu sei que eu preciso fazer, vamos entrar lá nos nossos pilares aqui. A divulgação eu preciso fazer de 20 a 30 dias. Eu vou fazer exatamente isso, ó. Eu vou começar a contar os dias ao contrário, de trás para frente. Lembra da estrutura lá, de trás para frente. Então, 20 dias, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no dia 31. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No dia 23 de março, eu começo a minha divulgação. E a data final da divulgação é no dia 11 de abril, certo? Ó, beleza. E agora, aqui no nosso pilar
no terceiro pilar, 10 dias de estratégia ou bastidores, para você definir a parte interna das coisas. O que a gente vai fazer? Contar 10 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser no dia 13 que você vai começar a fazer a parte de estratégia. Começou no dia 13 e vai até que dia? 22, que é um dia antes que você vai começar a divulgação, certo? Beleza. Então, depois da estratégia, aliás, antes da estratégia, o que a gente precisa fazer? A elaboração de 5 a 7 dias, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 5 dias. Vamos supor que você está aí correndo para fazer isso. 5 dias é o mínimo que você precisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No dia 8. Então, elaboração. Certo? Começa no dia 8 até o dia 12, tá? Que são 5 dias. E agora a gente vai contar o nosso último pilar, que é o pilar da idealização, que é feito aí de 4 a 5 dias. Então, vamos colocar 5 dias, e aí você vai ter o dia certinho para você começar a sua mini sessão, que é hoje, dia 3 de março, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Começou aqui a parte de idealização, que é do dia 3 ao dia 7, tá? E é isso. Você tem agora todo o plano de ação que você precisa para começar a colocar em prática a sua mini sessão. Então, você sabe que essa semana você vai fazer a parte de pensar na sua mini sessão. Você vai idealizar, você vai planejar, você vai ver o que você já tem, você vai ver o que você precisa comprar e vai começar no campo das ideias a tirar as coisas da cabeça. A elaboração, você vai começar a montar seu cenário, chamar as pessoas para fazer a mini sessão, para você fazer a divulgação, né? Então, é legal que você tenha aí 2 pessoas, pelo menos, em mente, que você vai chamar para fazer o ensaio, para você poder divulgar isso lá no último pilar. Porque sem as fotos de divulgação, você não gera tanto desejo nas pessoas, tá? Então, você vai elaborar tudo isso. Partiu da semana aí que você vai elaborar, você vai entrar na parte de estratégia, que é do dia 13 até o dia 22. Vai montar seu pacote, definir suas metas, vai fazer toda essa parte, definir custo e tudo mais, tá? Tem bastante coisa para fazer. E aí, por fim, no dia 23, você vai começar a sua divulgação, os seus 20 dias aí de divulgação, pelo menos, tá? E aí, no dia de divulgação, acabou a divulgação, não que você não vá postar nada mais no seu perfil para divulgar, não, você vai. Mas aqui é a divulgação antes do ensaio, tá? Antes de abrir as vagas. Lá nos bastidores da mini sessão, eu te explico certinho isso. Você tem a divulgação antes da mini sessão, que é para você gerar desejo, e depois da abertura da mini sessão, que é para você continuar gerando desejo por um tempo e depois começar a gerar escassez. Então, fazer a pessoa perceber que ela está perdendo ali a chance de fazer um ensaio com você. Mas isso é muito mais profundo e a gente vê lá dentro dos bastidores da mini sessão. Então, aí você abriu as vagas, vai marcar os seus ensaios. Inclusive, você precisa ter uma agenda extremamente estratégica para você não se perder, tá? E conseguir dar conta de editar tudo se você for fazer sozinha. E aí, você vai fazer os seus ensaios, vai finalizar isso no dia 10, tá? Eu gosto de finalizar um pouquinho antes, eu finalizaria ali no dia 9, 8, 9. Por quê? Para eu ter esse tempo de respiro. Se alguma coisa não deu certo no meio do processo, eu tenho aí 3 dias para resolver até entregar tudo para as clientes, que é o ideal você entregar antes do Dia das Mães. Afinal de contas, como eu já falei antes,
ela quer usar essa foto, às vezes para presentear a avó, às vezes para presentear alguma outra pessoa, ou para postar nas redes sociais, para enviar para as mães como parabenizando pelo Dia das Mães, uma foto dela com o filho. Então, assim, é legal que você entregue todas as fotos antes do Dia das Mães, tá? Então, esse aqui é o plano de ação passo a passo para você aplicar esse ano ainda. Não tem desculpa. Quero ver você fazendo. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre mini sessão, onde você viu tudo o que você precisa saber para fazer uma mini sessão de sucesso. No domingo que vem, você vai ter aí um vídeo sobre cenário, como que você faz para ter aí o seu cenário bonitão, sem precisar gastar muito, sem precisar ficar louca. Então, um beijo e até o próximo vídeo.